A mais um podcast com Leandro Castro. Novamente estamos aqui, deixando para vocês o QR Code com as nossas mídias sociais, para todos que quiserem entrar em contato, quiserem fazer perguntas, quiserem interagir com a gente. Sempre trazemos convidados que trabalham conosco, que estão nos ajudando em toda essa parceria para o tratamento da obesidade. Hoje trazendo novamente alguém que foi muito solicitado, muito requisitado, Dr. Nelson, nosso endocrinologista. Como está, Dr. Nelson? Muito bem, Leandro, obrigado. Desculpa. Obrigado pelo convite novamente. Eu fico muito feliz de poder estar mostrando para os nossos pacientes, os nossos amigos, os amigos dos amigos, os amigos dos pacientes, os nossos futuros pacientes, a nossa ideia, o que nós temos de filosofia, como é que nós tratamos, como é que nós evoluímos no acompanhamento, e vou deixar bem claro, o tratamento conjunto, é um tratamento de equipe para todo esse quadro da obesidade. Eu ia até te perguntar, a gente estava batendo papo aqui um pouco antes de começarmos o podcast, e eu ia te falar que eu estou tentando pessoalmente chegar nos quase 3 litros de água por dia. Como é difícil lembrar realmente de tomar água, de tomar água. Nelson, na sua colocação como endocrinologista, tomar água, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, qual a sua recomendação? Olha, a recomendação da sociedade é que a gente use pelo menos 2 litros de água por dia, e intercalando do modo que se quer. Mas é água que a gente está falando, é água. Né? É água, não é água saborizada, não é água nos com açúcar outros sentidos. No sentido de refrigerantes, não, né? Nem alcoólico. É água. Alguns truques para que a gente possa tomar essa água, não empurrado, né? Mas água com prazer. Vou te dar a minha opinião pessoal. Eu tenho do lado do meu consultório, você conhece, um frigobar, só tem água. Eu tenho do lado da minha cama um frigobar, só tem água. Eu tenho na minha sacada da minha casa um frigobar que só tem água. Então eu estou acostumado a incorporar água na minha vida, às vezes até de uma maneira meio chata, mas me obrigando até agora com prazer de só beber água. Eu acordo de madrugada para beber água, não que eu não sou diabético. Eu tenho mania, eu virei mania isso aí. Então nessa eu incorporo a água a tudo, não nas refeições, que eu não gosto, mas de uma maneira geral, água, para mim, são litros, realmente. Você sabe que eu, lá na clínica, né, quando estamos na clínica, eu peço para a moça que trabalha com a gente colocar a garrafinha na minha sala, e eu tento encerrar com as garrafinhas de água ali para saber que eu tomei. Quando eu estou fazendo atividade física é fácil, porque aí dá sede e eu vou tomando água ali durante a atividade física. Por exemplo, entre cirurgias, às vezes eu esqueço de tomar água. Às vezes eu chego em casa e você começa a ver televisão e eu esqueço de tomar água. E diversos outros momentos que eu vou esquecendo de tomar água. Eu até gosto de vir aqui no podcast porque tem água à vontade, aí eu fico tomando água. Mas como é difícil de lembrar de tomar água. É difícil de lembrar de tomar água, mas a gente tem que incorporar a nossa vida, tem que incorporar a nossa saúde. A água é uma fonte muito interessante de bem-estar. Nelson, aquela história de que o corpo não consegue diferenciar sede de fome endocrinologicamente é real? Não é. Ele diferencia muito bem. Centro da fome está no centro da fome, centro da sede está no centro da sede, e a gente está falando de que a gente tem um centro da sede e a fome ela está dividida em vários centros. Uma é o centro da saciedade, outro centro do apetite, e tem centros que são compensatórios, tem um sistema endocannabinoide distribuído por todo o nosso cérebro, que é um sistema de compensação alimentar. Então, o centro da fome e os centros que regulam a ingesta alimentar, ele está
ganhando em número, em tamanho, em potência do centro da sede. E você falou aqui do diabetes, eu sei que você é um estudioso do diabetes. Qual é a verdade da história de que o diabético ele começa a ter mais sede ou a beber mais água? Qual é a relação, se é que tem alguma, entre beber água e o diabetes? Isso é muito interessante. Até uns 5 anos atrás, nós não éramos rigorosos em fazer o diagnóstico do diabetes, e a gente falava, a gente tem um diabético tipo 1 e a gente tem um diabético tipo 2, e o diabético tipo 1 é aquele que se aparece imediatamente, é o caso mais florido, é o da infância, é aquele que não tem célula beta, e o tipo 2 é aquele que se instala geneticamente, pela idade, pela obesidade, pela má alimentação. O tipo 2 é o mais comum disparadamente, mas o tipo 2, ele tem a característica de ser progressivo e lento. Então ele vai aos poucos se instalando no organismo de um indivíduo que já vem predisposto geneticamente, até se tornar francamente franco, né? E quando ele se instala, ele está ali com 5, 8 anos que era diabético e não sabia. Esses 5, 8 anos fazem com que ele se acostume com a ideia de que está tendo glicemias aumentando lentamente. Então ele não vai ter sede. Os sintomas claros de descompensação não vão aparecer florido, vão aparecer só se ele tiver uma infecção, só se ele tiver um quadro de cirurgia, um estresse qualquer, um estresse físico, né? Então a sede nesses casos é só da descompensação. A gente nota aquele paciente que abre o quadro de diabetes mellitus, por exemplo, com a hemoglobina glicada, que é o nosso maior marcador, de 10, 12. Ele está com muita sede, ele está emagrecido. Aí a gente pega um diabético que acompanha durante muito tempo e chega de glicado sem sintomas. Por quê? Porque ele se acostuma. O organismo dele se acostuma. Então, num diabético muito antigo, ele perdeu essa capacidade de ter sintomas quando o diabetes está descompensado. Isso teria alguma relação com esses líquidos mais adocicados, sejam sucos, como o suco de laranja, seja refrigerante ou alguma coisa nesse sentido? O fato dele estar consumindo mais desse tipo de líquido do que água propriamente? Na verdade, tem um folclore aí em cima. A gente não sabe muito bem porquê, mas o diabético, depois que ele se torna diabético, ele começa a ter algumas mudanças comportamentais. Então, o indivíduo que nunca tomou refrigerante passa a gostar de refrigerante. Isso não tem muita explicação. O indivíduo que nunca gostou de doce só por ser diabético agora começa a comer muito doce. Não há uma explicação médica para isso, não. Eu acho que vai para a explicação psicológica mesmo. Agora, o líquido é água. É água, né? É água. Mas aquele indivíduo que chega para você, seja porque ele vai fazer uma cirurgia de obesidade, seja não, acredito que você já deva ter ouvido pacientes relatando: eu não consigo tomar água, eu só consigo tomar outros tipos de líquido. Você vê realmente também só um deprimento psicológico, ou você acha que algum tipo de doença endocrinológica, alguma alteração hormonal poderia levar o indivíduo a isso? Eu acho que é um aspecto psicológico mesmo. E até porque é claro que depois que ele opera, ele perde isso. Perfeito. Né? Você já notou isso muito? Não, concordo. Não tem... Depois que ele opera, muda. Então, não tem porquê ele ter isso. Ah, não bebo água, mas eu tomo 2 litros de Coca-Cola todo dia, eu estou hidratado. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim. É porque você vê que eu também acho, mas nós temos pacientes que são vastamente resistentes. Ele quer saborizar, né? Ele quer dar algum impacto à água por qualquer razão. E muitos deles estão caçando uma doença, estão caçando alguma coisa que está errada para ele ter esse tipo de comportamento.
Eu recomendo, né, que o truque maior que ele faça é água com gás. Que, tá bom, não tem gosto de gás, não tem gosto de água, mas tem gosto de gás, está um pouquinho diferente, talvez mate a sede. Faça o truque que quiser, mas que seja água. Não refrigerante zero, que no fundo é um refrigerante, né? Não tem caloria, mas ele está completamente recheado de ultraprocessado, ele está recheado de sódio. Então, não é um refrigerante, quando a gente fala zero ou light, isento das outras coisas, né? Ele pode não ter açúcar, não tem, mas ele também tem muita... É a favor dessa troca de sair de um suco, de um refrigerante normal para um refrigerante zero, como sendo uma vitória, como sendo algo bom. Você daria essa orientação para alguém que está tomando Coca, então pelo menos toma Coca zero? Ou você já, amigão, nada, zero é zero, você não vai tomar isso, você vai tomar água. Se eu quero que ele seja bem disciplinado, eu digo que trocar refrigerante zero ou trocar o refrigerante normal pelo zero é 6 por 5. A diferença é muito pouca. Não nos traz nenhum benefício nutricional. Perfeito. Ele continua sendo ultraprocessado com um monte de coisa que a gente não sabe que tem lá dentro e que é uma lista de químicos. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora, no sentido... dando uma olhada na internet, e eu também não sei se é uma total fake news ou não, mas que no Japão teria saído um refrigerante, que seria um refrigerante, uma marca até bastante famosa, mas um refrigerante totalmente saudável. Você acredita que é possível existir uma bebida fabricada industrialmente que seja assim totalmente saudável? Olha, eu filosoficamente, eu não acredito, porque é possível algo assim? É impossível você manter a conservação, a saborização de alguma coisa completamente industrializada, saudável. Eu acho que não dá. Você sabe que dá para chamar atenção até pelas águas de coco, né? Porque acho que quem já abriu um coco e tomou água de coco direto do coco, sabe que às vezes cada coco tem um sabor. E aí você vai no produto de caixinha, tem exatamente o mesmo sabor, como se tivesse vindo tudo do mesmo coco. O truque é ler o rótulo. Quando você lê o rótulo daquele suco de coco natural, aí você vai olhar que tem um monte de coisa que no coco não tem. Não vem no coco. Então não é natural. Não é a mesma coisa. Não, para ele se conservar ali na prateleira tanto tempo, com certeza ele tem produtos que são ultraprocessados. E o impacto desse sódio, desses refrigerantes zeros, ele tem realmente impacto na nossa pressão arterial? Ele é realmente capaz de uma pessoa que está ali bebendo esses refrigerantes sofrer algum impacto de pressão por causa deles? E eu acho que é uma questão de quantidade dependente. O que a gente tem muito claro é que o refrigerante zero ou refrigerante light, ele possui exatamente o dobro de sódio do que o refrigerante normal, Sim. que já não é desprezível. Então, de grão em grão, eu acho que ele é considerável, ele deve ser considerado, sim, na gênese da nossa manutenção da pressão arterial, porque ele é ruim. Tá certo. Bom, acho que nós falamos bastante dos nossos líquidos, mas eu acho que a gente tinha que voltar aqui, porque nós ficamos devendo, era falar um pouquinho sobre tireoide, falar um pouquinho de outras doenças. Por qual que você quer começar? Leandro, eu gostaria de conversar sobre as novas medicações que estão aparecendo para a obesidade. Fantástico. Vamos começar por elas. Nós conversamos no consultório outro dia, né? Outro dia, exatamente. Discutindo sobre isso. Então, o Dr. Nelson foi convidado para conhecê-las de perto. Isso. Tive o prazer e vou para o lançamento do novo medicamento agora semana que vem. Eu vou só pedir um minuto para eu tentar explicar
como é que apareceram esses remédios? Vou te né? dar 10, então. Fica à vontade. Esses remédios. Esses remédios são da década de 1950. Você está brincando? Não. Na verdade, a primeira descrição, olha que coisa curiosa e engraçada, a primeira descrição de anfetamina apareceu, sabe aonde? No campo de concentração nazista. Mas para perder peso? Eles colocavam o prisioneiro com um monte de sacola nas costas, né? Pesadas, e aí eles davam uma substância para ele que deixava ele hiperativo e ia ver quanto tempo que ele corria com aquilo lá, só com aquele remédio. E aquilo era uma anfetamina, não com esse objetivo. E daí foram se aparecendo as coisas mais prioritárias. Então a gente está sempre acostumado a lidar e ver o nome das substâncias como o efeito. Então o efeito é muito claro. As anfetaminas são catecolaminérgicas. Todo mundo ouviu falar isso. A sibutramina mexe na diminuição da recaptação da serotonina. Então, serotonina, catecolamina, é lá que essas medicações agem. Tá bom, o centro da fome é repleto dessas substâncias. Então, o indivíduo perde o apetite. Mas eu vou lembrar que não é exclusivo. E você tem catecolamina, você tem serotonina em outros locais. Por exemplo, coração, você tem nos vasos sanguíneos, você tem em outros locais do cérebro que não só nos centros da fome e do apetite. Ao contrário, então, né? Nós usamos isso para o corpo quase como um todo. Né? Ele age em vários locais. E aí o indivíduo tem como efeito colateral aquelas coisas que são ruins. Ele é hipertenso, ele fica hipertenso. Ele tem taquicardia. Ele não dorme. Irritabilidade. Ele não consegue conviver com a pessoa que está do lado dele. Né? Perde apetite? Às vezes, perde apetite. Mas a um custo que você tem que considerar. Tá, você usou muito. Bom, não tinha outra coisa. Então, as anfetaminas são remédios que a gente utilizava porque não tinha. Apareceu há uns 5 anos atrás também uma medicação, descobriu-se uma medicação que também é a gênese da cirurgia bariátrica, que é um hormôniozinho muito legal chamado GLP-1. Esse hormônio é um hormônio que faz algumas coisas muito legais. Né? Então, quando a comida chega lá no finalzinho do intestino, para o começo do grosso, o corpo começa a liberar GLP-1, e esse GLP-1 vai agir em vários locais avisando a gente que tem comida. Onde ele avisa? No cérebro, dizendo, para de comer. Ele vai onde também? No estômago, diz assim, pode lentificar, porque não tem mais comida para chegar. Ele também vai lá na célula produtora de insulina e diz assim, produz insulina porque eu tenho comida. E aproveita, já que você está aí produzindo insulina, aumenta o teu tamanho, aumenta a quantidade de células que o cara está meio caprichado aqui na comida. Então ele também faz isso. E aí o nosso GLP-1, né, o nosso endógeno, funciona por 2, 3 minutos, não é justo. Aí sintetizaram, através de engenharia genética, esse mesmo GLP-1, só que com uma ação muito mais prolongada. Os primeiros duravam 12 horas, os segundos passaram a funcionar por o dia inteiro e atualmente já estão semanais. E eles são muito bons, porque eles não têm aqueles efeitos extra que eu estou comentando. Eles não mexem das catecolaminas. Eles não mexem em outros locais. O máximo que ele faz de efeito colateral é no estômago com náusea, né? Depois que esses remédios foram soltos no mercado, descobriu-se coisas a mais que a gente não sabia, porque o estudo foi para perder peso. Depois de muito tempo, descobriu que eles protegiam o coração, que eles protegiam o rim, e aí eles foram mais valorizados ainda, né? Lembra daquela síndrome que a gente chamava síndrome metabólica? Não existe mais. Mudou de nome. Agora ela chama síndrome cardiorrenal. Mudou de nome, mas é a mesma coisa. Só mudou o nome. Para saber, para colocar na gente que o coração e o rim são importantíssimos tanto quanto.
né? E o GLP-1 acabou sendo aquela grande droga que sintetizada, na verdade o que a gente tem aí é por engenharia genética, ele não é exatamente o GLP-1, ele é um análogo, ele é parecido, ele é modificado a estrutura dele para que ele tenha ações mais benéficas, mais prolongadas, mais eficientes e não dure só 1 ou 2 minutos. Nós conversamos lá semana passada e a nossa conclusão foi, não é para qualquer um. E esse é um grande problema dele, ele é caro. Sim, muito caro. Ele é muito caro. Porque se a gente pensar no Brasil hoje, pensar que a maioria deles estava acima de R$700. A gente pensa que alguns custam meio salário mínimo, alguns custam 1 salário mínimo, outros custam 2 salários mínimos. E então vão chegar até um pouquinho vão mais, chegar né? mais. Porque... Eu vou chegar nesse que vai chegar mais porque ele é um pouquinho diferente. Sim. Mas não é para todo mundo. Eu gostaria de prescrever, gostaria, porque ele é legal, funciona, seguro, e isso que é muito importante. Se você dá uma anfetamina, você não tem segurança. O cara pode ter um derrame, o cara pode ter um ataque cardíaco, o cara pode ter hipertensão com crise hipertensiva. E com o GLP-1 não acontece. E as anfetaminas foram totalmente prescritas? Ou não? Você ainda tem alguma colocação de que elas têm seu lugarzinho? Em 2011, elas foram proibidas pela Anvisa. A sibutramina também foi proibida pela Anvisa. E depois, por uma determinação de lei do Congresso Nacional, elas voltaram. Elas voltaram no seguinte meio. Elas só podem ser utilizadas se um laboratório fizer estudo e comprovar que elas funcionam bem sem risco nenhum. A sibutramina tinha alguns estudos, então ela está comercialmente aí no mercado. As anfetaminas, só em farmácias de manipulação. Mas, como não há produção laboratorial dessas medicações, eu não confio. Eu não sei se existe anfetamina no mercado ou o que é que eles colocam lá. Então, acho temeroso. Então, se hoje em dia a nossa principal droga para o tratamento do sobrepeso, da obesidade, são os análogos do GLP-1. Se eu quero uma ação direta e objetiva, sim. Eu posso ter um obeso que é deprimido e eu uso antidepressivo e ele melhora, né? Mas como inibidor de apetite, realmente nós só temos os análogos do GLP-1. Você acha que esses análogos podem ser usados por um período curto de tempo? Tem que ser usados por um período longo de tempo? Como você enxerga isso? A análise desses estudos foi que eles podem ser usados por um período curto, mas eles podem ser usados em uso contínuo. Eles têm segurança para todo o tipo de uso. Nós, por exemplo, lá da bariátrica, muitas vezes queremos que o paciente emagreça um pouquinho mais rápido ou tenha um impacto na perda de peso, porque precisa para a cirurgia. Então, para isso ele vale. Eu tenho pouco tempo, eu vou usar análogo e eu vou conseguir emagrecer ele com mais rapidez e segurança. A gente viu muito paciente que já toma remédio psiquiátrico, eu não tenho muita opção. Agora, no longo prazo, ele é extremamente seguro porque ele também está em bula para diabetes, que é uma doença crônica. E é uma doença que pode ser usada por longo prazo, sim, com ótimos resultados. Na sua opinião, um paciente obeso que opte por fazer esse tratamento, comece esse tratamento com qualquer uma dessas medicações, vem obtendo resultado. Você acha que ele deve usar até quando? Porque eu vejo como o nosso mais acentuado problema o paciente que ele começa ali a perder peso e ele para de usar. A máxima de que ele funciona é que enquanto você toma, ele emagrece. E vale, por exemplo, por indivíduo que tem pressão alta, se ele parar o remédio da pressão alta sobe. E o excesso de peso também é uma doença desse jeito. Então você acha que ele deveria usar não só para perder, mas para manter o peso? Tecnicamente, sim. Ele tem que ser usado e ser compreendido como uma doença crônica. Sem cura, infelizmente,
com controle cada vez mais fácil, mas nesse aspecto. Perfeito. E nessa visão desse todo, nós estamos vendo muitos pacientes que estão usando essa medicação de maneira não prescrita por médicos, né? Porque hoje você consegue comprar qualquer uma delas em farmácia até sem receita, né? Então eu vejo muito paciente, eu peguei com a minha amiga me falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como você vê isso? Pois esse remédio é de compra espontânea. Sim. É só chegar na farmácia e dizer eu quero e eles vão vender. Ainda mais um remédio caro. Não vão. Pelo grau de efeitos colaterais danosos, por exemplo, comparando com aquelas anfetaminas, né? Realmente ele não dá. Então mal não faz nesse aspecto. Mas nenhum remédio que tenha orientação e prescrição médica e segmento médico tende a dar certo. Não dá certo. Esses pacientes não vão ter sucesso muitas vezes. Eu tomei e não emagreci. Claro. Porque só tomar... Até porque tomar o remédio não é o que vai fazer você emagrecer, né? O que vai fazer você emagrecer é usar o remédio dentro de um tratamento. Que vai envolver uma dieta, que vai envolver uma série de outros de atividade física, fatores para que haja o resultado. Mas eu acho que o caótico dessa medicação é que quando você começa a tomar, ele dá aquela náusea como seu principal efeito. E o pessoal usa esse efeito colateral da náusea excessiva para conseguir perder peso, porque o paciente também não consegue comer, né? Você fica nauseado, você não consegue comer. Então, E aí você passa tempos afins sem comer. Então, a náusea acaba sendo um efeito colateral que não é para ter. E alguém usa para perder peso, mas alguém também não consegue. O nosso cuidado é para que ele não tenha náusea e acerte a medicação e há como fazê-lo. A dose certa, né? A dose certa, no tempo certo, para que ele não tenha isso. Porque esses medicamentos injetáveis que a gente tem hoje em dia, eles não se dão muito bem com gordura, né? É diferente dos antigos que não se davam bem com outras coisas, como, por exemplo, bebida alcoólica. Esse não se dá com gordura. Não que eu queira, mas se o indivíduo tomando análogo bebida alcoólica, ele não vai ter conflito. Mas anfetamina tinha muito. Né? Esse não tem, mas com gordura tem. Né? Então, eu já aviso, se a comida for carregada, principalmente de gordura, lasanha, pizza, macarronado, uma picanha, volta. Perfeito. Volta. Então, não é para fazer isso, né? A náusea, ele consegue usar como efeito colateral para que ele possa emagrecer por determinado tempo. Depois ele não aguenta mais ficar com o balde do lado da cama. Perfeito. Nelson, vamos dar nome a algumas coisas, porque senão nós não vamos chegar em algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. Tá. Ozempic. Acho que talvez hoje seja um nome no mercado, um nome que todo mundo conhece. E eu vejo colegas nossos passando o Ozempic de cliques, em vez de passar aquela coisa de... Como é prescrito na bula, né? Que é você girar, aplicar uma vez por semana e assim por diante, passando com essa ideia de você vai tomar X cliques hoje, X cliques amanhã. Como você enxerga isso? Então, o primeiro deles é o Saxenda. O Saxenda é a liraglutide. Ele saiu primeiro como Victoza, só para diabetes, depois ele foi estendido para perder peso. Ele tem a característica de ser diária. Ele não tem uma característica de cliques. Ele tem marquinhas fáceis da gente fazer. É bom, ele é o mais barato de todos, ele é legal. Ele tem um único, atualmente, laboratório que o faz. Mas a partir... um único laboratório, mas ele vai sair a partir do mês que vem, estourando... No meio do segundo semestre, ele vai sair com outros nomes de outras fábricas, inclusive brasileira. Perfeito. E o ano que vem vai sair de novo com outras fábricas também. O Ozempic, em especial, ele é potente o suficiente para ser semanal. Ele também tem a característica de você aumentar devagarzinho.
O clique é uma possibilidade, mas eu acho muito mais óbvio você usar a marcação que tem que marcar mesmo, né? 0,25, que é a primeira marcação do Ozempic, que é a semaglutide, ela equivale a 37 cliques. Né? E a partir daí é a mesma coisa, você vai juntando 37 cliques e 37 cliques. Eu acho mais fácil falar 0,25. Põe no 0,25 e acabou. E para o Ozempic, mas para o Ozempic, você vê uma diferença real da pessoa tomar tipo 0,25 uma vez por semana ou ela ficar tomando 5 cliquezinhos por dia? O estudo correto que a gente tem é semanal. Semanal. É semanal. É isso que alguns fazem que é diário, a cada 2 dias ou 2 vezes por semana, é fora da bula. Então a gente não tem estudo de segurança para esse tipo de situação. E nem se isso realmente tem mais efetividade, menos Exatamente. efetividade ou coisa do tipo. Porque do outro jeito a gente sabe que funciona. Perfeito. Então desse modo eu não sei. O que eu acho, a minha visão, né, quando eu estou lá no consultório, é que se você... Eu acho que o Ozempic, o grande gap de vantagem do Ozempic era o fato de você ser uma vez por semana, né? De você não ter que tomar todo dia, de você não ter que picar todo dia. É uma picadinha muito pequena. 4 milímetros. Muito sutil. Simples. Para quem já usou, praticamente não dói e tal. Mas, gente, se expor a uma picada todo dia é se expor a algum micro risco de uma infecção, de alguma coisinha do gênero. Então, eu achei uma vantagem muito grande quando o Ozempic se transforma em uma vez por semana. Só para fazer um spoiler, a gente já está com o lançamento daqui a pouco de insulina semanal. Eu não estou falando de análogo de GLP-1, estou falando daquela insulina que a gente dá para diabético tipo 2. Vai sair. Mas o que saiu para emagrecer, hoje é dia 13 de agosto, há 13 dias saiu o Wegovy, que é o Ozempic para perder peso, né, numa dosagem maior. Então ele vai, em vez de 1 miligrama, ele vai para 1,7, 2,4. E quando a gente faz a conta no miligrama por ml, ele sai mais barato que o Ozempic. Legal. Porque ele vai usar por mais tempo. Então ele despende um pouquinho mais na hora que compra, mas depois ele usa para mais tempo. Então ele é mais barato. E você acha que tem algum dia melhor de tomar ele? Não, a pessoa escolhe. Escolhe. Esse negócio de eu vou tomar na segunda, ele tem algum pico de ação? Não. Na teoria ele vai ter uma liberação lenta. Lenta a partir do momento que você aplicar. Esse tipo de coisa. Exato. Quando você acha que 7 dias? Porque... Não chega a isso. Não, depois que você para de aplicar, a ação é 7 dias. 7 dias. Porque normalmente, pelo menos são relatos de que depois que eu parei, depois de uns 15 dias que eu voltei, mas quando também voltei aquela fome devastadora, principalmente de carboidratos. Até a bariátrica acontece isso. Se ele não se cuidar, depois de um tempo ele volta tudo de novo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O novo que vai sair no mercado ano que vem, que é uma evolução do Ozempic, do Wegovy, se chama tirzepatida. E vai vir os PIDA da vida aí, né? São vários outros que estão em estudo, porque eles têm dupla inibição. Eles vão ter a ação tanto do GLP-1 como do GIP. Então ele tem muito mais potência. Acredite, ele tem, no final das contas, um tratamento de perda de peso quase equivalente à bariátrica. Chegando a 25%, 30%. Você sabe que eu imagino que é possível, né? O problema, que é o que nós estávamos conversando, é por quanto tempo você vai manter esse estudo. O preço. Tipo assim, você vai pegar um preço hoje de uma medicação que custa... Hoje, que custa aí o Ozempic? R$1.000 por mês? 1.063. Né? E você já multiplica por 12, são R$12.000 por ano. E aí, você vai manter isso até... Exatamente, eu concordo com você. E esses que vão vir, alguns estão falando que vão chegar aqui no Brasil na casa de R$9.000. Por mês. Por mês. Então isso daí é uma coisa inviável. É inviável. Eu chego a pensar como é que fica, né? Porque isso é só medicação, né? Não, isso é apenas uma medicação.
Nós não estamos aqui botando o custo da dieta, nós não estamos botando o custo de suplementação, nós não estamos botando o custo de mais nada, estamos simplesmente botando o custo de uma medicação. E que não vai ser usada por um mês só. Por um mês Assim. só você se esforça, vai lá, compra. Eu ouvi colega falar, o paciente se vira. Não se vira, porque dinheiro você não tira da árvore. Eu tenho que deixar bem claro que eu estou fazendo um tratamento que não é um mês, não são 2, não são 3. O indivíduo não ganhou 30 quilos para perder em um mês. Eu vou ter que ter cuidado, né? Com a bariátrica, para perder 30 quilos, vai uns 9 meses. Não é com a bariátrica, com uma redução forte, grave do tamanho do teu estômago, você vai levar um tempo muito grande para chegar nisso, né? Imagina que com o estímulo dessa medicação, acredito que deva ficar mais ou menos no mesmo tempo. No longo prazo, sim. Assim, a gente não sabe muito bem porque a gente só tem estudo e de uso em outros países. Sim. Mas sim, eu concordo. Vai ser no longo prazo e eu acho que é mais de 9. Para você, um paciente tomando essas medicações, você gostaria que ele perdesse quantos quilos por mês no começo? Eu digo para ele assim, que eu vou estar muito feliz quando o meu paciente perde 1 quilo por semana. 4 quilos por mês. Um ótimo objetivo, 4 quilos. Eu não só acho um ótimo objetivo, Nelson, porque eu concordo plenamente com você, como eu acho que é um objetivo de mudança. Por exemplo, eu me lembro muito bem eu até falei aqui, acho que a semana passada, quando eu tinha aquelas revistas, como se fosse a Boa Forma, que trazia aquela dieta, tipo, perca 8 quilos em um mês. Era perca 8, não 30, né? Tipo, você vai ser tão radical para conseguir uma situação radical como essa, que muitas vezes você não consegue sustentar essa radicalidade meses e meses e meses a fim. Então não era perca 8 quilos por mês até chegar no mês e o mês que vem nós não queremos saber. É isso. Ninguém falou que era 8 mais 8. Ninguém falou. Né? Então eu acho que tem que ser uma coisa, até para ter uma adaptação, né? Para ter uma mudança que é o que a gente fala bastante no Instituto, uma mudança de hábitos de vida, uma mudança do hábito alimentar. Eu tenho muito prazer de acompanhar os bariátricos e que eles passam antes e eles passam depois, e aí com calma depois, né? Porque normalmente no pré há um grau de angústia que você também compartilha, que muitas vezes não deixa a gente pedir essas coisas e ele nem compreende. Mas depois que opera, há uma mudança comportamental muito grande desses pacientes. Ao ponto de que depois você consegue explicar, olha, você vai ter 1 ano para perder, mais ou menos. Esse 1 ano é um ano que foi te dado uma ferramenta muito poderosa e você vai usar essa ferramenta para que você não volte a ganhar peso, você perca peso com saúde. E mantenha. E mantenha. E depois aprendeu. Aprendeu, então ótimo. Então vamos para frente. Mas se você não fizer isso, os relatos de perda, perdi minha bariátrica. Perdeu minha bariátrica porque não seguiu, né, o que a gente insistentemente pede. Nelson, e falando um pouco sobre diabetes e essas medicações, qual é o poder de mudança do diabético? Tipo, eu sou diabético, estou ali tomando 4, 5, 6 comprimidos por dia. Eu consigo trocar tudo isso por um Ozempic? Pois é. Como é que você faz essa troca? Nós temos o diabético tipo 2, ele tem um amplo espectro de patologias, né? Ele não é diabético por uma coisa só, ele é diabético por vários motivos. Então a gente tem que estar sabendo aonde que ele está pior no corpo dele para eu agir nesse local. Se ele produz pouca insulina, se ele produz muita insulina porque ele está muito obeso, se ele tem o processo inflamatório mais exacerbado, se ele tem um quadro de misto dos dois. Agora, hoje mesmo eu peguei no meu consultório uma paciente assim, com insulina, com 5 remédios para emagrecer, para diabetes, perdão, e eu consegui ajeitar de maneiras que ela saiu da insulina, ela saiu do outro remédio que era mais antigo, e ela está com esse remédio para
o injetável para perder peso, né? Que usa também para diabetes, que é o Ozempic. E compensada, e perdendo peso. Então a gente tem e segura, o coração tá legal, o rim tá legal. Então dá para trocar. Dá para trocar tranquilo. Dá para trocar. Fazendo o tratamento que nós fazemos ali para pré-cirurgia de obesidade, para dar um impacto num paciente que é um super obeso, para ele dar uma impactada. Vale a pena? Vale muito a pena. Às vezes existem pacientes que não podem comprar isso no longo prazo, mas no curto prazo, para dar um empurrão e para dizer assim, olha, você precisa chegar um pouquinho melhor para a cirurgia, aí vale a pena fazer um esforço, porque é a única medicação que a gente tem segura. Eu prescrevo com segurança essa medicação, porque eu sei que mal que essa não faz. E em relação ao uso dessas medicações, dos análogos do GLP-1 e a prática de atividade física, você vê alguma situação onde esse paciente possa perder desempenho ou que esse paciente possa fazer hipoglicemias durante a prática da atividade física como culpa dessa medicação? Não, ele não faz. Ele tem o estímulo de perder peso e com isso ele consegue fazer mais atividade física e ele não faz hipoglicemia porque esse tipo de grupo medicamentoso faz o que a gente chama de glicose dependente, ou seja, ele vai trazer a glicose até o valor da normalidade e depois ele mantém. Entendi. Então ele nunca vai fazer hipoglicemia, de jeito nenhum. Então ele é muito seguro também por causa disso. Ele é glicose dependente. Tem um estudo super legal que esses dias foram me mostrar que Ozempic aumenta testosterona. Ele aumenta a testosterona secundariamente, porque o indivíduo perde peso, a testosterona sobe. Sim, pelo feedback. É muito interessante isso, porque a gente acaba vendo um monte de coisa legal que ela vai aparecer sem causar danos para o meu paciente. Legal. E esse tipo de medicação, eu já vi em alguns locais e até relatos de alguns pacientes sobre fadiga. A sensação de fadiga. Você vê isso também? Ou você também diria que isso está porque a dose estaria errada? Olha, na dose que a gente usa, que é a dose progressiva, costumeiramente não dá. Não dá. Né? Agora, o indivíduo que tem 120 quilos vai estar fatigado pelo próprio peso. Em si, eu não vejo essa medicação como piorando esse quadro. Eu acho que não faz não. Ela faz efeito colateral naqueles locais que a gente sabe que ela age. Perfeito. Isso é batata. Tranquilo. E parte gastrointestinal? Aí sim. Aí tem, né? Aí é um problema, né? A gente tenta minimizar o máximo possível. Então, náusea pode acontecer. Se o indivíduo tem refluxo, ele pode piorar o quadro de refluxo. É um efeito colateral que a gente pode agir. Você sabe e a obstipação intestinal, né? Você sabe que os pacientes que chegam muitas vezes, eu acabo descobrindo que ele está tomando o Ozempic por vias não médicas, né, de recomendação, porque eles chegam com muito refluxo. Porque o paciente ele não está orientado, então ele tenta fazer uma refeição. Porque é interessante porque muitas pessoas, naquela tentativa de emagrecimento, eles vão lá, pegam com a nutricionista aquela dieta pequenininha, e aí ele quer se entupir aí sim, de jogar 2, 3 copos d'água para dentro do estômago, mais um monte de folhas de alface, que é para dar aquela entupida dentro do estômago, e ele me toma um Ozempic e tenta fazer a mesma coisa. Ele vai ter um refluxo daqui até a próxima encarnação dele. Vai. Que é para ele aprender que não é assim que funciona a coisa. Entre nós, endocrinologistas, o truque para que ele não tenha náusea é água gelada. Mas não no meio da comida. Não, no meio da comida. Mas água gelada faz com que melhore a náusea. Que legal. Mas não é para contar para todo mundo, porque senão o pessoal vai continuar pegando na farmácia errado, gente. Isso chama-se tratamento médico, ter alguém para te aconselhar. Mas eu pego muito paciente, aí você começa a perguntar de refluxo e tal, e eu, tu vem aqui porque eu tô com refluxo,
tô com dor no peito, tô com azia, tá? Aí você começa a conversar, e eles começam a confessar. Aí, por sinal, eu Tô tomo tomando Ozempic, tô tentando emagrecer, então, tá aí. Tá explicado. Assim como as nossas doutoras, a Meiriane, a Juliana, estão causadas também pelo uso inadvertido da medicação, né? Então, não adianta você tomar uma medicação quando você deveria estar fazendo uma dieta, aumentando o número de fibras, aumentando a água, para que se tenha essa compensação pelo uso da medicação de maneira equivocada. O intestino precisa de 3 coisas essencialmente. Ele precisa de fibra para funcionar, ele precisa de água e ele precisa de atividade física. Então, isso faz parte, no fundo, do tratamento para perda de peso. E medicação por conta própria, sem que você tenha a orientação, vai dar nisso. Eu brinco que o intestino vai funcionar que nem Copa do Mundo, né? Só a cada 4 anos. Porque agora nós vamos do vamos ter o Monjaro. Agora nós estamos na utopia de todo mundo. O Monjaro é o tirzepatida. Ele deve chegar no começo do ano que vem para nós com esse interessante, né? Que ele tem bloqueio do GLP-1 e bloqueio do GIP. A potência dele é alta, ele também é semanal. Ele vai vir igual aos outros. Primeiro para diabetes e posteriormente ele vem para emagrecimento. Mas já os estudos para diabetes indicam uma perda de peso de 25%. Não é só os estudos da diabetes, viu? Nos congressos de bariátrica já está assim, à torta e à esquerda, a colocação dele. E para quem quer mais, vai vir o triplo bloqueador, né? Que já está em desenvolvimento, que é triplo bloqueador. Esse vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas deve pintar por aí também. Mas todos seguem essa sequência. O Monjaro vai vir para diabetes. Posteriormente vai se esticar para perda de peso. Mas eu acredito, pessoal, pelo que eu já vi, é que ele vai ter o mesmo comportamento do Ozempic. Chegou o Ozempic para diabetes, mas todo mundo para emagrecer. Então o Monjaro vai sair do mesmo jeito. Até porque o diabético tipo 2 mais comum é uma pessoa que está com algum grau de sobrepeso. Né? É difícil se arrumar acho que não faz parte de ser a maioria o cara que é magro e diabético. Tipo mais raro. Agora, o interessante de saber é que como ele é usado para quem não é diabético, ele não causa hipoglicemia. Isso que é importante, não é que nós queremos que eles usem, eu quero que eles façam um tratamento. Nós estamos conversando aqui exatamente pedindo isso, né? Mas se for usar, ele não causa. E Nelson, e idade? Como é que ficou a história da idade com o uso dessas medicações? A partir de qual idade até qual idade? Como é que você vê? Em bula, ele já pode ser usado a partir dos 12 anos de idade. Ele tem segurança para isso. E os últimos estudos é que para idoso ele também pode ser usado com segurança. Quando você fala idoso, acima de 65, acima de 60, até 70, 75 anos ele pode ser usado. Tranquilamente. E por causa do efeito protetor cardíaco, isso é muito interessante que ele tem. As pessoas que usam essas medicações têm menos eventos cardiovasculares. Que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer. No final das contas, o diabético mata o rim e vai matar o coração em seguida. É o que a gente quer. O obeso faz exatamente o mesmo comportamento. Isso. E tem alguma contraindicação, sem ser alergia à própria medicação? Você enxerga alguma contra esse paciente que eu não prescreveria? Só se ele tiver um quadro gastrointestinal muito ruim, ele não suportar, né? Via refluxo e hernia de hiato. Perfeito. Fora isso, não? Fora isso, alguma não tem. outra doença que se não associe? Tem, não. Não, é só aqui naquele grupo ali mesmo que a gente já conversou sobre se ele tem algum problema gastrointestinal. Perfeito. E se você for usá-lo, qual a sua indicação? O que você pede antes de usá-lo?
Um paciente chegar para você e falar, Nelson, vim aqui, tudo bem, gostaria de perder um pouco de peso, gostaria de usar o remédio. Faz parte, antes de você começar a usar a medicação, pedir exames para o paciente? Qual tipo de investigação que você gostaria de fazer antes ou não há uma necessidade? Há uma necessidade. Eu acho que todo paciente que chega obeso, a primeira ideia é saber se ele tem alguma doença. Se ele tiver alguma doença, eu vou me direcionar a ela. Perfeito. Né? Em sendo diabetes, que é o mais comum associado, eu vou matar 2 coelhos. Mas a primeira ideia é que realmente ele tenha alguma investigação diagnóstica básica para que ele não tenha problema nenhum. A partir daí a gente traça um plano terapêutico e eu pessoalmente gosto de discutir com o paciente o que é que ele pode tomar. A gente já conversou sobre isso. Uma coisa é ele existir, outra coisa é a gente prescrever. O que é que ele pode tomar? Ele pode comprar? Se ele pode comprar, ele tem que estar ciente que não vai comprar por um mês. Tem que ser um tratamento. Ele vai ser tratado. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Então, a gente tem que tentar lembrar esses dados. Então, eu discuto o tratamento com o paciente. Se ele pode, tudo bem. Vou lembrar uma coisa, que isso daí... Semaglutida oral. Tem oral. Tem oral. Que é o Rybelsus. Né? E o Rybelsus tem uma coisa muito interessante, Leandro. Ele é uma medicação, como o GLP-1 um análogo, né? É um hormônio proteico. Você sabe que caiu o hormônio proteico no estômago, ele é destruído. Né? O ácido gástrico pega aquele peptídeo, destrói tudo, acabou. E eles conseguiram fazer o Rybelsus, que é o semaglutida oral, e ele tem algumas características que são delicadas. Em primeiro lugar, tem que tomar em jejum. Somente com 120 ml de água. Não me pergunte se pode ser 150 ou 100, tem que ser 120. Precisão é tudo. E não pode misturar com nenhum outro remédio. Então, por exemplo, se o paciente toma levotiroxina, que é muito comum ele tomar, ele tem que tomar o Rybelsus com 120 ml, dali a meia hora ele tem que tomar a levotiroxina. E, surpreendentemente, você não vai acertar, eu te pago um jantar se você acertar quantos % do Rybelsus é absorvido. 1%. 1%. Você vai ganhar o jantar. Você vai ganhar o jantar. Você me contou isso na nossa conversa semana passada. 1%. 1% é absorvido. Então, você precisa de uma dose muito adequada. É grande, né? É. Porque também ele dá muito efeito colateral. Então, você tem que aumentar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E é 1% para aquele tipo de administração. E ele começa com 3 e vai para 14. Mas ele ainda ficou no diabetes. Ele não está para emagrecer de jeito nenhum. Então, isso é curioso, porque como é que alguém usa só 1% do comprimido? Porque ele é absolutamente absorvido no estômago, é o único. Ele não é absorvido no intestino como os outros remédios, né? Ele só é absorvido no estômago. Mas você acha que isso pode ser um começo da transformação dessas glutidas para via oral? Pessoalmente, acho que não. Você acha que esse vai ser tipo um mata-caixão final? Eu acho que assim, você tem uma cultura já onde esse injetável não é problema. Eu falo isso porque, por exemplo, quando nós começamos com os lactobacilos lá atrás, né? Ele tinha muito disso, né? Que ele ia chegar no estômago, ia ser morto pelo ácido gástrico e pouco iria ser efetivo. E a indústria farmacêutica veio e estamos aí, né? Nós vivemos uma colocação de lactobacilos por via oral, um atrás do outro, né? Mas o sistema não vai evoluir por oral, não. Você acha que não? Eles vão ser todos injetáveis. Até porque eles são hormonais, né? Não tem muita coisa hormonal que... Mas você acha que pode haver uma outra via de administração, uma transdérmica, alguma coisa nesse gênero? Tudo que sair disso aqui é off-label. Então eu não acredito, pessoalmente. Não, difícil. Eu não acredito. Tem até coisas off-labels que são
bastante questionáveis e, na minha opinião, antiética que você encontra por aí, que é chip Entendi. de semaglutida. Isso não existe. Não tem. Não existe. Perfeito. E me fala uma coisa, nós estamos falando aqui de intestino. Você acha que existe a interação válida deles com Olistrate ou coisas desse gênero? Acho. Eu acho que sim, eles são correlatos, eles podem ser usados juntos, talvez até ajudando numa melhora de um efeito colateral, né? Um solta, outro prende o intestino. E eu sou favorável ao uso, sim. E eu acho que se ele precisa, não há nenhuma contraindicação do uso conjunto. E em relação, nós estamos discutindo também semana passada, em relação aos pacientes que têm compulsão alimentar. Ele não tem tanta fome, é muito mais aquela gula, aquela coisa de doce, esse tipo de coisa. Você acha que essas glutidas vão bem? Você acha que essas glutidas mais alguma coisa? Como você enxerga? Essas glutidas não estão tão recomendadas para esse grupo, né? Esse grupo tem um grupo de medicações que são quase específicas para isso e que são usadas para compulsão alimentar. Eram usadas para TDAH e agora elas são usadas também em bula para compulsão. Para compulsão alimentar. Mas nós vamos cair nas anfetaminas de novo. Você sabe que eu fico muito preocupado, porque eu acho que, de novo, tem muita gente usando aí, tomando glutidas, Ozempic, Saxendas, e, na verdade, o que ele tem é uma compulsão alimentar, né? Até fala assim, eu como pouco, a hora que você vai ver o que ele come é doce. E aí fala, eu não tive resultado. E nós já estamos pegando uma situação de muitos pacientes que chegam para fazer a palestra de obesidade e falam, eu tomei o Ozempic e não tive resultado. Não, peraí, vamos com calma, que não é o Ozempic que não fez o resultado, né? Exatamente. Não é o Ozempic, não. Não tem nenhum remédio milagroso, né? Não tem nada milagroso, nem a bariátrica. Se a gente não tiver o cuidado que a gente tem um cuidado com bariátrica, 1 ano, vamos lá, batendo, todo mundo falando igual, a Sônia fazendo o trabalho dela, a Priscila fazendo o trabalho dela, eu, você, todo mundo fazendo o nosso trabalho, dá certo. Agora, aqueles que simplesmente vêm e depois nunca mais aparecem, a grande chance é que também não dê certo. Tratamento. Tratamento é uma proposta e nós não somos uma equipe multidisciplinar à toa, né? Não é na mão do cirurgião que a coisa começa ou acaba. É ali que é um dos pilares do tratamento como um todo. E cirurgia bariátrica, né, Leandro, é uma coisa na medicina razoavelmente nova. Opa! Nova, ela não é muito antiga. A insulina é de 1921, a penicilina é de 1930. Então, a bariátrica não é tão nova, não é tão velha. E nós evoluímos muito nela. Embora a história da bariátrica date ali de 1969, coisa do tipo, mas assim, ela veio mesmo depois do ano 2000, né? Foi. Com a tecnologia da videolaparoscopia, com as tecnologias mais modernas, o boom dela veio depois do ano 2000, os estudos realmente marcantes todos. Então, ela não tem 30 anos. Não tem 30 anos. E ela a maioria dos pacientes, inclusive tem muito paciente que chega para a gente, e olha que nós somos, acho que, eu diria que em São Paulo nós somos uma das primeiras equipes a começar na bariátrica. O Dr. Luiz Carlos começou em 1999, então há 25 anos. Eram poucas equipes no Brasil que foram fazer bariátrica nesse momento. Então tem muito paciente que chega e fala assim, depois dos 30, 40, 50 anos de cirurgia, eu falo, não sabemos, nós não chegamos nesse. Eu cheguei em 2001, tenho o prazer de estar até lá, exclusivo com vocês, com um imenso prazer, porque a gente evoluiu no autodidatismo muito grande. Muito grande. E eu sempre pergunto, eu deixo essa pergunta no ar. E se não tivesse operado? Aonde você ia estar? Então, 30, 40 anos, você ganhou um pouquinho de peso, mas e se não tivesse operado? Ninguém responde. Desde o boom da bariátrica,
era claro aquela época onde a fila morria mais do que a cirurgia, né? Hoje não tem fila, graças a Deus. A gente está evoluindo para fazer uma cirurgia que perdeu o porte. Sim. Isso era um horror fazer uma bariátrica. Hoje não. Até porque nós estamos operando, graças a Deus, nós já estamos começando a tratar preventivamente, né? Você já está começando a operar um pequeno obeso para não ter que operar o grande. Um super obeso lá na frente, que era o paciente dos anos 90, né? Que complicado. Quando você pegava todo aquele boom da obesidade, eram pacientes extremamente obesos, extremamente descompensados. Não tínhamos uma equipe multidisciplinar tão bem formada. Eu acho que o pré-operatório, o pós-operatório. Pois é, você lembra que naquela época a mortalidade era alta, mas também quem operava quem era operado era um pessoal de alto risco. Sim. Sem dúvida. Não é o risco que nós temos hoje. E isso evoluiu muito. E você tem toda a razão. A gente está prevenindo. Ah, sim, sem dúvida. Quer dizer, eu não preciso mais ficar esperando o paciente atingir uma complicação grave para conseguir operá-los. Lógico que hoje existe ainda uma discussão muito grande com os convênios, né? Em termos de... Mas é engraçado porque não é mais uma discussão médica se vale a pena ou não, mas uma discussão sobre se paga ou não paga, porque existe uma agência, que é a ANS, que tem uma determinação lá, inclusive uma determinação que está desde dos primórdios da bariátrica, que nunca mudou, de IMC acima de 40 e IMC acima de 35 com 2 comorbidades. Acho que a única diferença que tem são as comorbidades, né? Que hoje aumentou um pouquinho o leque ali das comorbidades que são aceitas, né? A gente parte do princípio que realmente precisa ter uma regra. Sim. Senão... Vira bagunça. Vira bagunça. Mas a regra que a gente tem hoje em dia, eu acho que deixa a gente bem confortável de fazer as cirurgias em realmente quem precisa. Concordo. Eu gostaria que isso fosse um pouquinho mais liberado, mais liberal. Sim. Talvez a gente não devesse seguir tanta regra, porque alguns pacientes com menos desse MC precisam são de mais cirurgia. Doentes. É aquelas discussões máximas nossas. Da metabólica, né? Exato, da cirurgia metabólica. Exato. Principalmente para o diabético. Quase imediato, ele já não precisa de remédio para diabetes, ele já não precisa de remédio para pressão alta. Então, alguma coisa acontece muito legal no organismo dele. A resistência toda muda, né? Você muda o parâmetro total da história, até porque ele mudou a alimentação, que acho que é a raiz. A raiz. A raiz da história é o nosso tipo alimentar peculiar do ser humano, né? Mas eu estava até para te perguntar, porque eu esqueci quando eu estava falando das medicações. Quando você pega um paciente que você quer usar Ozempic, Saxenda, glutidas, e ele tem colesterol e triglicérides. Você falou do benefício em relação à perda de peso, do benefício do diabético. Paciente que é colesterol, triglicérides, hoje, é engraçado que hoje nós temos pegado cada vez mais um paciente com os triglicérides absurdamente altos. É o marcador da obesidade, né? O marcador da obesidade é o triglicéride alto mesmo. Em si, para isso, não funciona. Ela não vai ter. Ela vai ter uma ação colateral. Que é a perda de peso. Que é a perda de peso. Perfeito. Mas ele já tem uns estudos legais para esteatose hepática. Legal, bacana. Melhorando a esteatose hepática por si só. Como... Ainda não está em bula, mas a gente vê que isso ele faz. Então, mas, por exemplo, se você pegar ainda com colesterol e triglicérides, você entraria com medicações específicas? Entra. Aí precisa entrar com medicação específica, seguindo a regra que a gente já tem. Normal das diretrizes. Perfeito. Em relação à tireoide, você vê alguma alteração do comportamento da tireoide? Essa é uma pergunta super interessante. Quem lê a bula vai vir aqui com a pergunta famosa se Ozempic causa câncer de tireoide. Isso está em bula. E aí? Qual é a rato. resposta? Está em bula que causa câncer de tireoide no rato. Isso tá. Mas você sabe que a bula, ela não serve só para nos guiar. Ela serve também para proteger o laboratório. Sim. Então, muitas coisas estão ali com um motivo legal.
Se acontecer, olha, estava na bula. E você sabe que a bula é muito para médico, né? Não deveria ser para, na minha visão, não deveria ser para um leigo ler. Metade do que está escrito ali você tem que fazer algum tipo de especialização para entender realmente a Você tem que coisa, filtrar. né? Filtrar. Mas que isso está escrito lá em bula, inacreditavelmente está. E a gente já discutiu isso em congresso e a resposta é essa. A fisiologia de tireoide do rato não é nada igual à nossa. Então não dá câncer de tireoide para nós. Mas e mudaria medicações de tireoide? Não mudaria? Se aumentaria, diminuiria, alguma coisa assim? Quando o indivíduo perde peso, ele precisa de menos. Mas aí eu vou mudar pela perda de peso, mas não em si pelo nosso Ozempic. Ele não vai mudar a dose da levotiroxina. E você acha que o Mounjaro vai mudar alguma coisa em relação a tudo isso que nós falamos? Justamente por ter o GIP no meio do caminho? Eu acho que vai. Ele é mais potente, ele é mais seguro. Os resultados para melhora do diabetes, em termos de queda de hemoglobina glicada, são mais importantes ainda. E junto com a perda de peso mais potente, com menos efeitos colaterais. Você acha que mesmo num paciente diabético de longo prazo, mesmo aqueles já tomadores de insulina, que já tem ali um grau de falência pancreática, você acha que eles funcionam? Eles vão funcionar, a gente tem como prever isso, né? A gente tem como ver a reserva pancreática dele. Peptídeo C. Pelo peptídeo C. O peptídeo C é um hormônio que não tem função nenhuma, só nos diz que aquela insulina é do corpo dele, então se ele tem um peptídeo C alto, obviamente ele produz insulina. A insulina que a gente dosa no sangue não presta muita coisa, porque ela muda a cada 15 minutos, mas o peptídeo C tem meia-vida do dia inteiro. Então ele é muito mais sensível. Se ele tem reserva pancreática, porque tem um peptídeo C presente, eu vou dizer que ele vai se beneficiar mais ainda. E eu vou lembrar que essas medicações todas têm a característica de não só aumentar a insulina, como aumentar a produção da célula produtora de insulina. Ele tem proliferação de célula beta. Ele aumenta a produção de célula beta. Então, se ele já tem uma reserva, ele vai se beneficiar. E o diabético tipo 1 nessa história? Não há estudo algum para tipo 1 e... Off-labels? Nem off-label. Nada. Não, nada. Aí eu acho que ele não vai se beneficiar nem um pouco, não. Infelizmente, o tipo 1 não vai se beneficiar. Vai ficar paradão lá, não vai ter jeito. Para isso, não. Certo. Aí você acha que vai ser essas insulinas ejetáveis? Tem insulinas legais, tudo e tal, né? Hoje, cada dia mais bomba não vai fazer grande diferença, porque os estudos têm provado que bomba de infusão em múltiplas doses é a mesma coisa. Só que uma bomba de infusão sai R$25 mil. E a manutenção diária da bomba sai R$3 mil. Insumos. Perfeito. Então é meio fora do nosso padrão. E você acha que tem aumentado os diabéticos tipo 1? Ou não? Proporcionalmente estamos mais ou menos. Eu acho que a gente tem dado... Porque a sensação que eu tenho é de que mais e mais pessoas diabético tipo 1. Eu acho que o diagnóstico tem sido mais criterioso. A característica do diabético tipo 1, que é uma doença completamente diferente do tipo 2, né? Eu digo até que... Não deveria se chamar diabetes, né? Não deveria ter o mesmo nome. A única coisa que as une é diabetes, mas são duas doenças completamente diferentes. Eu acho que deveriam ser nomes diferentes, mas quando você taxa o indivíduo de diabetes, você diz, é diabético. Então vai. Eu tenho um casal, ela tem 84 e ele tem 87. E depois de muito dificuldade de tratar um diabetes tipo 2, eu resolvi investigar e era um tipo 1. Mas você vai pensar em tipo 1 com 84, 87 anos, é muito difícil, mas isso muda completamente o tratamento. Então eu acho que o diabético tipo 1, ele está tendo mais diagnóstico. Nós temos tido muito mais cuidado com o diagnóstico dele. Entendi. Uma última colocação. Aqueles aparelhinhos para mensuração
da glicemia que se põe no braço. Como você vê isso? Você gosta, não gosta? Eu estou usando uma grande evolução. Eles são uma grande evolução no acompanhamento do diabético tipo 1. Às vezes, eles são mais importantes até que o laboratório, porque uma glicada me dá a ideia de 4 meses atrás. O paciente me traz o controle. No Libre, eu vou falar o nome porque só tem ele, né? Tecnicamente é chamado de sistema flash, mas só tem ele. Então, se coloca um sensorzinho do tamanho de uma moeda, isso é grudado na pele, fica 14 ou 15 dias de acordo com a evolução do Libre, né? O Libre 1 era por 14 dias, o Libre 2 é por 15 dias, e hoje ele já está Bluetooth, quer dizer, eu estou com o meu celular aqui a 6 metros, então ele está de minuto a minuto mostrando a minha glicemia, ele já mostra limites para mais, limites para menos, então ele apita se cair ou se subir. E ele tem uma coisa até mais curiosa que infelizmente não dá para todo mundo. Leandro, minha sogra toma insulina e mora no interior de Minas Gerais. Então eu resolvi a situação colocando um Libre, dando um celular compatível, e ela tem um Libre Link, e que ela passa lá e vai vir para o meu celular. Entendi. E online. E aí você consegue controlar. Aumenta a dose, diminui a dose, faz isso, come. Né? Então, é uma senhora revolução. Vão vir outros, né? Mas por enquanto a gente só tem o Libre 1 e 2, mas são de uma qualidade e de uma segurança. Porque é só por uma questão explicativa. Capilar é uma coisa, sangue é outra. E aqui é intersticial, é outra. E o intersticial, na verdade, me reflete o tecido. É o que está lá no meio dos tecidos. Então, talvez ele seja o mais sensível e fidedigno de todos, exatamente. E aplicação fácil? É muito simples. Você instala ele, ele não sai na piscina, na praia, em canto nenhum, tomando banho, ele fica lá 15 dias. Ele sai sozinho? Não, aí com 15 dias você tira e coloca outro no local, mas é de uma aplicação muito simples. Muito caro? Se eu for comparar o Destro, em que eu vou ter que fazer antes e depois de cada refeição, ou seja, 6 por dia, e nos percalços de você ter aí uma hipoglicemia no meio do caminho, ele é mais barato. Perfeito. Né? E para o pessoal que está tentando usar isso como atleta, para verificação de glicemia durante treinos, esse tipo de coisa? Então, ele vale do mesmo jeito que eu estou usando. Eu não sou diabético, mas eu ganhei, então eu estou com aí uns 45 dias que eu estou com o Libre. E eu noto assim que o comportamento é engraçado até, né? Eu não faço hiperglicemia, mas eventualmente faço hipo. Espontâneo. Não tomo remédio para nada, mas eu faço hipo. Porque eu não sei, né? Mas ele você serve... nota que é sintomático? A hora que ele dá é a hora que você tem o sintoma mesmo? Eu noto. Puxa, que interessante. Eu noto que eu fico assim, eu tô vendo estrela. Meio... Peraí, deixa eu ler o meu Libre. Você acha que para a gente usar no pós-operatório da obesidade, aí, né, daquele primeiro, segundo, terceiro mês, seria interessante? Eu acho que seria sim. Eu acho que ele é bem legal para você colocar antes, uns 2, 3 dias e depois. É a única... isso daqui já foi discutido entre nós também. Durante a cirurgia ele tem que ficar longe do bisturi. Sim. Por exemplo, pacientes que fazem o bypass, que fazem as derivações intestinais, discursam de vez em quando com hipoglicemia. Reativa. Né? Você acha que ele pegaria todas essas? Pegaria. Porque muitas vezes a gente tem dúvida, né? Se o paciente realmente está com dumping ou fazendo hipoglicemia. É verdade. E hipoglicemia, por natureza, por definição, ela só existe quando você, 1, medir, 2, comer e ela melhorar. Entendi. Então, só se ele tiver sintoma, não é hipoglicemia. Eu tenho que, na hora, comprovar e ele melhorar comendo. E aí, quando você come, você falou que você tem aí, você come, quanto tempo demora para dar a resposta? É rapidinho. É rápido mesmo. É rapidinho, na mesma hora ele já está subindo, então eu não demoro minutos. Perfeito. Minutos ele vai subindo. E não tem coisa pior, por exemplo. Vinho não sobe. Entendi. Suco de melancia sobe. Perfeito. Muito legal.
Nelson, não sei se você quer dar mais algum recado, deixar um último recado para as pessoas, porque, como sempre, a gente voa no tempo, né? Voa no passa, tempo. É um negócio interessantíssimo e vai embora. O meu recado é que comam comida de verdade. Eu sempre bato nessa tecla. Quando você for ao supermercado e encontrar no rótulo um monte de coisa que você não sabe o que é, essa comida não presta. Então essa comida é ultraprocessada. Por definição, essa comida não tem nutrientes e ela só tem caloria. Então pode dizer que é como se fosse, mas não é. Então, quanto mais você encontrar de substâncias indescritíveis e inclassificáveis no rótulo, não coma. Então, dá trabalho, mas a comida de verdade vai nos ajudar no diabetes, vai nos ajudar na bariátrica, vai nos ajudar na nossa vida. Então, o meu recado é comida de verdade. Nelson, perfeito, maravilhoso, um estudioso do diabetes, alguém que está sempre à frente em relação a isso. Muito obrigado por nos elucidar. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mídias sociais, Dr. Nelson. Se quiserem nos fazer perguntas, se quiserem nos interagir conosco, fiquem à vontade. Nós trazemos o Nelson mais uma vez aqui. O papo não termina nunca, se deixar. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Muito obrigado.